Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais uma lição de vida aqui na sua Rede Brasil. E hoje nós vamos conhecer a história de um homem que ouviu, ainda criança, que seria o desgosto da sua família e uma tragédia anunciada. Mas Deus, que é especialista em transformar maldição em bênção, escreveu uma história diferente para a glória do seu santo nome. Um homem que enfrentou batalhas espirituais intensas, mas recebeu do Senhor uma promessa que mudaria tudo de repente, como diz a palavra do Senhor em Isaías 43:1. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, prepare o seu coração, porque o testemunho de hoje vai provar que a última palavra é sempre do Senhor. O programa Lição de Vida já está no ar. Tiago de França e Silva nasceu em 1989, no Recife. Filho de José Rivaldo de França e Silva e Raquel Soares da Silva, ele experimentou ainda muito jovem situações que marcariam sua trajetória para sempre. Mas foi em meio a reviravoltas que o conduziram por caminhos incertos que ele viveu uma transformação que reescreveu seu futuro e provou que os planos de Deus são maiores do que qualquer sentença humana. Os detalhes desse testemunho de promessas cumpridas, superação e fé, você confere agora no Lição de Vida. Que bênção! Então vamos destrinchar essa história aqui. Com certeza Deus falará aos nossos corações. Presbítero Tiago, seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Manassés. A paz do Senhor aos irmãos que estão nos assistindo. Somos gratos a Deus pela riquíssima oportunidade. Somos gratos ao nosso pastor presidente pela honrosa oportunidade de poder trazer a nossa história, o nosso testemunho aqui neste programa Lição de Vida. Amém. Vendo um pouquinho aí, né, um releasezinho da sua história, né, passa de fato um filme na cabeça, né, vendo essas fotos, mas vamos começar pelo começo, né, como foi o seu ambiente familiar, sua infância, descreva um pouquinho para a gente, presbítero. Irmão Manassés, eu fui criado em um lar, né, não evangélico. O meu pai nunca havia sido crente, a minha mãe estava afastada do evangelho já há alguns anos, mas mesmo afastada do evangelho foi quem incutiu, né, quem plantou no meu coração a semente do evangelho. Foi de quem eu ouvi pela primeira vez a respeito da volta do Senhor Jesus. Apesar de estar afastada do evangelho, ela sempre dizia que um dia iria voltar, que iria me levar para a igreja. E eu cresci num ambiente assim, sem caminhar muito para a igreja. Ainda criança eu estudei em um colégio católico que era dirigido por freiras e ali eu me tornei adepto do catolicismo romano. E quando criança, por volta de 10 anos de idade, um lar que não era cristão, onde o Senhor Jesus não era o centro, aconteceu que os meus pais vieram a se divorciar. O senhor é filho único ou tinha outros irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, Rafael. Ele é professor na Universidade de Pernambuco, doutor Rafael de França. Benção. É o meu irmão mais velho. E com 10 anos de idade, devido a essa situação que atingiu a nossa família, o meu pai começou a ir para a igreja. Meu pai... Nunca me lembrei de meu pai ir à igreja, mas nesta situação que a nossa família passou, o meu pai começou a ir para os cultos, eu comecei a acompanhá-lo até o dia que ele aceitou Jesus. Entregou a sua vida a Jesus em Mostardinha 1, na área 7. E naquele dia, com 10 anos de idade, eu acompanhei, também aceitei Jesus, mas por ser criança, por falta de maturidade, e devido à situação conturbada que a nossa família estava vivendo, eu não me mantive firme. O que isso, presbítero, mais lhe afetava? Porque o senhor era uma criança de 10 anos, né?
E geralmente uma criança de 10 anos, a gente pensa assim, não tem problema, né? Não tem conflitos. Mas o que é que se passava na cabeça ali do Tiago aos 10 anos com todos esses conflitos familiares, né? Todos esses problemas? Irmão Manassés, quando os meus pais se separaram, a minha mãe até então trabalhava com ele num comércio que o meu pai tem na cidade. E aí ela precisou trabalhar, foi morar na casa da minha avó. Nos pedia para ir morar com ela, ficou aquele conflito entre ela e o meu pai. E eu fiquei com meu pai por causa da proximidade da escola, entendeu? Já estava tudo ali e houve uma certa dificuldade, porque o meu pai tinha que trabalhar, aí eu ficava só em casa. Uma irmã, a irmã Osana, que muito nos ajudou, tomava conta de mim e do meu irmão quando crianças. Mas houve um momento que ela não pôde mais nos ajudar. E aí eu passei passando um tempo de casa em casa de familiares. Passava um mês numa casa, depois passava um mês na outra e ia mudando de casa, e toda essa conturbação fez com que eu me afastasse do Foi Evangelho. perdendo a referência ali, né? Porque as bases é o pai, a mãe. É a mãe. E o que é que acontece? Ainda com 10 anos de idade, eu vim ter pela primeira vez contato com algumas drogas lícitas, o cigarro, entendeu? Ainda na casa de um colega que a mãe fumava, ele pegou um cigarro escondido e me ofereceu, eu aceitei com 10 anos ainda de idade. E depois eu entrei por um caminho difícil. Muito novo ainda. Muito novo ainda com 11, 12 anos de idade, passei a ter contato com o cigarro, com bebida, com mais frequência, logicamente que escondido do meu pai, e fui entrando por um caminho difícil. Teve um dia que eu até pedi ao meu pai para furar a orelha, colocar um brinco na orelha, mas ele foi seguro e disse: se você colocar, eu arranco com a orelha e tudo. E eu fui entrando por este caminho difícil, e eu lembro de um dia que o meu pai me repreendeu. O meu pai tem um comércio ali na cidade e eu fiz algo que eu não me recordo, e ele me repreendeu, e ao lado tinha um cidadão que tinha um comércio do lado do comércio dele. Aquele cidadão é adepto de uma religião, e uma religião que eu não vou citar aqui, mas ele escutou o meu pai me repreendendo, e eu lembro que ele estava embriagado, aquele cidadão, e ele com um cigarro na mão, ele puxou a fumaça, soltou a fumaça, olhou para mim e disse: você não tem jeito, você vai ser o desgosto da sua família, você vai ser a vergonha da sua família. Para ser mais claro, ele usou uma palavra muito forte. Ele disse: você vai ser a desgraça da sua casa. Seu pai vai ter vergonha de dizer que você é filho dele. E aquilo ali me marcou. Eu, na época, não entendi, mas hoje eu sei que era o diabo falando na boca daquele homem. E devido às dificuldades, o meu pai me enviou para morar com a minha avó, de saudosa lembrança, a irmã Zeneida. E eu passava o dia na casa da minha avó e dormia na casa do meu tio, que é diácono da igreja, diácono Jailton Rodrigues, que coopera ali na congregação de Mostardinha 1, e eu dormia na casa dele, diácono Jailton, e a minha tia Thelma. Tinha largado os estudos, não? Continuava estudando? Não, aí o meu pai me transferiu para uma escola próxima à casa da minha avó. E ali ela pôde me dar mais uma assistência. O meu tio, o diácono Jailton, foi quem passou a me levar para a escola dominical. Ele era vice-dirigente da escola. E eu comecei a ir para a escola dominical de Deus Te Guarde, na área 7. Com 11, 12 anos, ele comprava lição para mim. E eu comecei a ir para a escola, escutar a palavra, e a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela penetra, e ela foi penetrando no meu coração e foi surtindo efeito. E quando eu estava tentando, decidindo me firmar com Jesus, eu lembro que eu estava dormindo
na casa dele, do meu tio, e de madrugada eu tive uma experiência, uma opressão maligna. Eu lembro que eu estava dormindo e do nada eu acordei. Eu acordei, mas não conseguia me mexer, não conseguia falar. Tentei pedir ajuda, tentei pedir socorro e não conseguia. E eu sentia algo maligno dentro de mim. O senhor naquele momento interpretava assim, entendia que era espiritual? Era algo espiritual, era como se fosse uma possessão maligna. Eu sentia algo ruim. Isso já tinha quantos anos? Eu tinha por volta de 12 anos. Adolescente ainda. Isso. E eu lembro que eu queria chamar meu tio, pedir socorro, eu não conseguia. Aí eu me lembrei de uma conversa que eu vi meu pai tendo com um irmão. Meu pai novo convertido, o irmão também novo convertido, e eles conversando, e eu do lado ouvindo, eu escutei quando o irmão disse ao meu pai: Rivaldo, quando o diabo se levanta, a gente tem que clamar o poder do sangue de Jesus. Glória. E tem que ser 3 vezes, ele dizendo ao meu pai, tem que ser, o sangue de Jesus tem poder, tem que ser 3 vezes. E naquele momento hoje eu sei que não precisa ser 3 vezes, né? Não existe uma fórmula para clamar o Senhor Jesus, mas naquele momento eu lembrei. E eu não conseguia pedir socorro, não conseguia pedir ajuda, mas naquele momento eu abri a boca e disse: o sangue de Jesus tem poder. E saiu. E quando eu falei a primeira vez, aquilo já se dissipou. E eu falei mais 2 vezes, né? Porque eu escutei que era 3. Foi o que o senhor aprendeu. Foi. Hoje eu sei que não é necessário, porque a gente já tem uma maturidade. Jesus entendeu. E eu disse: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aquilo passou e tornou a acontecer outra vez. Por 2 vezes isso aconteceu da mesma forma, e da mesma forma eu clamei pelo Senhor Jesus. E eu quero dizer a você que está nos assistindo nesta noite, eu não sei o que você está enfrentando, alguma opressão maligna. Eu quero lhe dizer nesta noite que o sangue de Jesus é poderoso para lhe libertar, para lhe transformar. E aquele que invocar o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que será salvo. E foi isso, uma experiência que também me marcou muito. Essas idas, né, na casa de um, na casa de outro, isso lhe trazia alguma perturbação? Dava saudades da sua casa, estar ali unido com a sua mãe, que toda criança, né, quer essa referência, que é a figura do pai e da mãe. Isso lhe trazia angústias também? E o fato do senhor ter entrado por um caminho, né, ali da bebida, enfim, seria também uma resposta a isso que o senhor estava vivendo? Uma revolta? Quando ninguém estava vendo, eu chorava muito, né, em ver minha família se desmanchando, a separação dos meus pais, que para uma criança isso é muito... Para quem mais sofre, né? Para mim foi muito traumatizante. Quando estava só, que eu começava a me lembrar, eu chorava, orava muito a Deus, pedia para que Deus restaurasse a minha família, mas Deus tinha seus caminhos. E foi quando eu tive essa experiência que eu decidi me firmar com o Senhor Jesus. Depois que eu clamei pelo poder do sangue de Jesus, eu fiz uma oração, me firmei e comecei a ter um relacionamento mais sério com o Senhor Jesus. Isso aos 12? Isso de 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. Foi uma decisão sua. Sim. Depois dessas 2 experiências. Exato. Como é que foi o seu caminho daí em diante? O senhor foi à igreja, fez lá a sua confissão? Como é que aconteceu? Passei aquele ano na casa da minha avó, do meu tio, diácono Jailton. E aí eu voltei a morar com meu pai. Aí o meu pai me matriculou numa escola perto do trabalho dele. Aí eu ia com ele trabalhar, estudava, largava e trabalhava com ele. O ajudava no comércio. E eu lembro que as coisas apertaram. A questão financeira, o comércio do meu pai começou a ficar ruim. E aí ficou ruim até de juntar a passagem para voltar para casa. Nessa ocasião morávamos no Janga. E ficou difícil até de juntar o dinheiro da passagem. Era o dinheiro de tomar café da manhã, para mim, para o meu pai, para o meu irmão, almoçar, jantar e a passagem de volta para casa, a chegar ao ponto de uma irmã
A irmã Laudiceia, lá do Alto 2 de Fevereiro, foi quem muito nos ajudou. Ela tinha um restaurante ali no centro da cidade. E a gente alugou o apartamento lá no Janga e começou a dormir no restaurante. Passamos ali 1 ano dormindo no chão do restaurante. A gente jogava uma manta, uns lençóis e dormíamos ali porque a dificuldade financeira estava difícil. E eu lembro que passamos 1 ano ali dormindo e depois de 1 ano, meu pai estava perto de casar novamente com a irmã que eu tenho como mãe, a irmã Josivânia, que a gente chama de Vânia. E perto de casar, nós conseguimos alugar um apartamento no centro da cidade. E quando achávamos que ia melhorar, foi terrível, porque fomos vítimas de um golpe. Meu Deus do céu. Fomos morar no apartamento e quando estávamos morando ali naquele apartamento, depois de uns 3 meses, num domingo de manhã, alguém bateu na porta. Abrimos a porta, era a dona do apartamento. Meu Deus. Que disse, olha, eu sou a dona, muito bem educada. Ela disse, olha, eu sou a dona do apartamento. A pessoa que lhe alugou o apartamento é minha filha. E ela alugou sem minha autorização. Eu estou morando em outro estado. E ela fez sem o meu consentimento e tal. Está um problema na justiça. E muito bem educada, ela disse, olha, eu vou pedir a vocês que vocês têm 3 meses. 3 meses para sair, arrumar outro lugar e pronto. Tínhamos 3 meses. Só que aquela mulher saiu, voltou para o estado dela. E o que aconteceu foi que a filha dela, ela mandou uns homens tirar todos os nossos móveis, irmão Manassés. Meu Deus. Eu lembro que eu estava chegando em casa e quando eu vi na calçada, eu vi um guarda-roupa. Eu disse, parece com o meu guarda-roupa. Aí fui andando pela calçada e vi um sofá. O sofá parece o sofá lá de casa. E eu fui andando e vendo caixas de roupa, saco, tudo jogado na calçada. Aí eu entendi, a ficha caiu, que eram os nossos móveis, os nossos bens. Aí eu voltei para o comércio do meu pai, que era próximo, e disse, papai, colocaram a gente para fora do apartamento. Foi despejado sem saber. Despejados. E eu lembro que meu pai manteve muita calma. Meu pai nesse período orava e estava sempre nos cultos na 7 de setembro orando, nos círculos de oração, orando. E ele com calma chamou algumas pessoas e carregou, falou com o dono de uma padaria. E a gente colocou os móveis em cima, num lugar que tinha em cima da padaria. E passamos uns dias dormindo ali. Meu pai até pediu sigilo, disse, não conte para ninguém da família. E ali, depois de um tempo, a gente conseguiu um apartamento e fomos morar nesse apartamento. Nesse processo todo, presbítero, né, de uma infância, aí depois a separação dos seus pais, o seu pai começou a enveredar por um outro caminho, mas Deus teve misericórdia. Dava para sonhar, dava para ter sonhos com o futuro, algum projeto? O que é que o senhor pensava nessa fase aí de adolescência? Quando eu me firmei com Jesus, aí eu voltei a ter sonhos, né, de acordo com a vontade do Senhor. E Deus foi nos ajudando. Eu lembro que eu estava estudando para fazer o vestibular e o irmão Isaías, lá de Vila do Tenente, ele estudava comigo e era o último dia de se inscrever para fazer a prova do Enem. Ele disse, vamos fazer a prova, vamos se inscrever para o Enem. Não, só vou fazer o vestibular, que antes era separado. Isso era 2007. E ele disse, vamos fazer, insistiu, o irmão Isaías. E eu me inscrevi. E eu fiz aquela prova e, com a graça de Deus, eu ganhei uma bolsa 100% para cursar o curso de fisioterapia, que se fosse para pagar, nós não teríamos condições. Já era um projeto seu, essa área da saúde? Eu desejava seguir a área da saúde e eu estudei, fiz o curso de fisioterapia, fiz a pós-graduação de fisioterapia em UTI, trabalhei na área, mas em 2016 eu fiz o concurso da Polícia Militar. Passava na sua cabeça, claro que a gente vê aqui no começo o senhor fardado,
montado num cavalo, não tem como esconder isso dos nossos telespectadores. Mas era um sonho também ser um militar, sim, não? Sim, também. Era um sonho. Sempre que alguém me perguntava, quer ser o quê? Quando cresceu, eu dizia, eu quero ser policial. Policial. Era um sonho de criança também. E aí eu ingressei na Polícia Militar do estado de Pernambuco. E eu lembro que no ano de 2016, aonde Deus ele tem nos ajudado até hoje na Polícia Militar. Antes da gente falar sobre o seu ingresso, né, como policial militar, essa sua experiência aí como fisioterapeuta, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa vivência, sobre como Deus trabalhou na sua vida para o senhor ter essa formação. Era fisioterapeuta e formado UTI? Fiz fisioterapia em UTI. Em UTI. Fiz fisioterapia e depois fiz a pós-graduação em UTI. Em UTI, especializado ali em UTI. Hoje eu estou concluindo o curso de Direito. Eita! Migrei para uma área um pouco diferente, né? Foi. E assim, eu trabalhei na área de fisioterapia até entrar na Polícia Militar e não deu mais para conciliar. A obra do Senhor exige um pouco de nós e não deu para conciliar os dois trabalhos, né? Depois vieram filhos. No caso, o casamento veio antes ou depois da polícia? Veio antes. Veio antes. Então vamos para o casamento. Como é que Deus trabalhou na sua vida aí? No casamento, Deus ele me deu um presente. Amém. Que é a minha esposa, a irmã Glória a Lidiane. Deus. É aquilo que eu pedi a Deus quando jovem, orando a Deus, uma jovem crente, que amasse a obra de Deus como eu amo. E Deus ouviu essa oração. Amém. E eu lembro que um amigo, Maicon, e a esposa dele, Cessa, que são de outra denominação, mas era meu amigo, e ele um dia ligou para mim e disse: Tiago, olha, eu estava com a minha esposa na igreja, adorando a Deus no momento de adoração, e veio na minha mente, ela tem uma amiga que trabalha com ela, uma menina crente, e eu disse para ela: tu já pensou, Tiago, casado com Lidiane? Ela disse: eita, é de Deus. Aí ele veio, sentiu o desejo de me apresentar a ela. Eu disse: eu não quero, eu vou fazer vestibular agora, estou no ano de vestibular, não quero namorar. Não estava com cabeça para relacionamento. Aí a gente começou a conversar pelo MSN. Aí conversando, eu descobri que ela era da área 7, mesma área que eu congregava, e fazia parte na congregação de Vila Nova. E aí a gente conversou muito pelo MSN, depois se encontrou em alguns cultos, e aí oramos a Deus e decidimos namorar, só que aí eu precisava falar com o pai dela. E eu lembro que quando eu fui falar com o pai dela, ele olhou para mim e disse: eu não lhe conheço. E a minha filha é preciosa para mim. Eu vou primeiro saber quem você é, para depois autorizar. E esse procurar saber quem eu era, irmão Manassés, levou 7 meses. 7 meses. Ele saiu puxando a sua ficha. Perguntou de mim. Aí, primeira pessoa para quem ele procurou, Diácono Evaldo, um amigo que nós temos, que nos levava para atender a escala com ele, escala de culto, quem muito nos ajudou também, foi quem nos ordenou. Ele não pediu, ele deu a ordem: venha de gravata para a igreja. Depois ele disse: venha de terno, eu quero você de terno. Foi quem nos deu um empurrão na obra do Senhor. E aí, depois de 7 meses, começamos a namorar, e em um prazo de 3 anos, namoramos, noivamos e casamos, para a glória de Deus. Ela casou com, até então, fisioterapeuta. Eu ainda estava estudando. Estava estudando ainda. Formei 1 ano depois de casar. 1 ano depois veio a formatura em fisioterapia. Isso. E aí, novos sonhos, novos projetos começaram a surgir depois do casamento, né? Foi. Ainda adolescente, com 16 anos, eu comecei a dar aula na escola dominical. Aí, com 18, o saudoso presbítero Ismael, ele nos convidou para dirigir o vocal. E aí, com 21 anos, casamos. E com 22 estávamos dirigindo a União de Adolescentes. O presbítero José Nilton
pastor Luiz Mário, que foi o nosso coordenador lá, nos convidou para dirigir a União de Adolescentes. Aí eu e a irmã Lidiane começamos a dirigir a União ali de Mostardinha 1. 75 adolescentes. 75. Glória a Deus. E aí Deus foi cumprindo suas promessas na nossa vida. E com 20 anos passamos a cooperar como auxiliar da lista local. O evangelista Luiz Fabiano, juntamente com os presbíteros, nos indicaram. Com 24 anos, na época do pastor Luiz Mário, não é? Fomos separados para o diaconato e com 27 anos começamos a cooperar como presbítero. Eu lembro que eu era auxiliar da lista local e um dia eu estava atendendo uma escala no ponto de pregação na casa da irmã Cremilda, que era de Novo Prado. E eu estava trazendo a palavra. Bom, eu queria segurar aí, dar um stop aqui na sua fala para a gente ir para um rápido intervalo. Enquanto isso, você já vai acessando aí as redes sociais, vai compartilhando, que é só bênção de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, queridos, já estamos de volta com Lição de Vida, hoje tendo a honra de receber o presbítero Tiago França, falando um pouquinho aqui da sua história. Bom, hoje o senhor serve ao Senhor Jesus, né, cooperando com o nosso pastor como presbítero da igreja. O senhor falou um pouquinho no primeiro bloco da sua chamada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais até chegar aí ao presbitério. Como eu disse, eu estava atendendo uma escala. Deus já tinha nos dado alguns sonhos, mostrado o que faria na nossa vida. E um dia eu estava atendendo uma escala local, né? Cooperávamos como auxiliar da lista local. E neste culto, na casa da irmã Cremilda, Deus tomou uma irmã, que eu não sei quem foi. No meio de 50, mais ou menos, ali, 50 pessoas, eu só escutei Deus falando através dela e Deus na boca dela disse: Tiago de França e Silva, vou te colocar no ministério da minha igreja de repente. 4 meses depois, eu estava sendo separado para o diaconato. E 2 anos depois, sendo consagrado ao presbitério pela infinita misericórdia do nosso Deus. Foi de repente, como Deus falou, na boca da sua serva, não é? E desde então temos cooperado com o nosso pastor, agradecemos muito a honrosa oportunidade que Deus tem nos dado. E cooperando com o nosso pastor, claro que a responsabilidade aumenta, né? Sim. Passa a ser agora uma referência para todos, né? Como um presbítero da Casa do Senhor. Em quais trabalhos o senhor tem atuado hoje cooperando com o nosso pastor, presbítero? Hoje a primeira congregação que tomamos conta foi a congregação de Boideia, aí depois na congregação de Mostardinha 2, quando ficamos com as duas, e agora no presente estamos na congregação de Vila São Miguel, na área 38. Além disso, trabalhamos também na escola dominical, cooperamos com o nosso pastor, vice-dirigente em Pitangueira, depois dirigente na escola dominical de Jiquiá, e atualmente cooperamos como dirigente na escola dominical de Mostardinha 1, na área 7. Já faz o convite para os irmãos chegarem aí na escola dominical. Todo domingo, às 9 horas da manhã, você que ainda não é matriculado, venha em nome de Jesus. O crente que não vem à escola dominical está num prejuízo terrível. É verdade. Bom, e saindo agora um pouquinho do quartel celestial, né? Do Exército do Senhor Jesus, vamos falar da sua chamada aí para ser um servidor do Estado. Conta um pouquinho como é que aconteceu, como é que foi o concurso e esse seu chamado aí para servir. Foi no ano de 2016, quando fizemos o concurso. O ano de 2016 foi marcante, porque em 2016 minha esposa passou em um concurso. Benção. Eu passei também no concurso. Ela engravidou de Melissa, a nossa primogênita, e para Deus fechar com chave de ouro, né? Teve a chamada para servir a igreja como presbítero. Tudo em 2016? Tudo em 2016.
E daqui a alguns dias vai completar 10 anos que estamos servindo Amém. como presbítero da Igreja do Senhor. E em 2016 passamos no concurso, em 2017 entramos no curso de formação, muito difícil, mas Deus nos ajudou. E dentro da polícia, Deus ele tem nos dado uma grande oportunidade de fazer a obra dele. Ainda no curso de formação, o meu apelido era pastor. Apesar de saber que sou presbítero, o povo lá chamava pastor, pastor. E ainda no curso nós fazíamos cultos, não é? O coronel Leonardo, né, hoje ele faz uma obra muito bonita no sertão, é crente, um homem crente. Ele nos autorizava a fazer esse trabalho e nós pregávamos até para toda a escola ali no Cefap, cerca de 1.300 homens e mulheres, nós pregávamos ali o Evangelho e depois de ter passado a pronto, ganhamos muitas vidas. Pessoas que foram presas, que cometeram um ato ilícito, foram presas e dentro da viatura pregamos o Evangelho e essas pessoas aceitaram a Jesus. Quer dizer, tem algumas, obviamente, o senhor vai contar aqui algumas experiências marcantes nessa sua atividade como policial, mas não esquecendo também que está ali para, numa oportunidade, né, no momento oportuno, falar de Jesus. Quais experiências que o senhor poderia compartilhar aqui desses momentos em que o senhor pôde levar o Evangelho? Olha, nesse tempo, Deus ele tem nos dado a oportunidade extensa de ganhar algumas vidas. Um jovem que socorremos, que tinha sido baleado, perto de morrer, ele levou vários tiros, né, por criminosos. E eu lembro que nós o socorremos e, ao tirar ele da viatura, o maqueiro vinha trazendo a maca para tirá-lo e eu disse, você já foi crente? Ele disse, sim. Está afastado? Ele, estou. É rápido. Você quer voltar para Jesus agora? É só dizer sim. Ele, sim. Aí foi ele dizendo sim, o maqueiro pegando ele, carregando. E foi uma das oportunidades. Uma outra que me marcou muito foi quando estávamos trabalhando e uma mulher, motorista de Uber, ela passou por um assalto. E quando ela foi assaltada, o marido ouviu pelo telefone que ela tinha feito uma ligação para ele. E escutou quando ela foi vítima de um assalto e sequestrada. Meu Deus. E ele desligou o telefone e ligou, gerou uma ocorrência. E eu lembro que estávamos na viatura patrulhando quando a central mandou a ocorrência e disse, atento às viaturas, um carro de cor tal, de uma mulher dirigindo, motorista de Uber, foi assaltada e está sendo mantida refém pelos criminosos. E quando ele falou a última letra da placa do carro, o carro passou na frente da viatura. Meu Deus. Um detalhe é que sempre antes de sair para trabalhar, nós fazemos uma oração e pedimos a Deus que Ele use a nossa vida como instrumento na mão dEle para desfazer as obras do diabo na rua. E quando a central passou a última letra da placa do carro, o carro passou. E aí fomos atrás, fizemos um acompanhamento, uma perseguição. Detivemos os homens que a mulher não estava no carro. Só tinha 2 homens no carro, a mulher não estava. Eles mentiram de início, disseram que o carro era emprestado. Mas aí um deles falou que a mulher estava sendo mantida refém dentro de uma mata com outro integrante e que eles pegaram o carro para cometer um homicídio e que ela ficou ali sendo segura, sendo mantida refém para não denunciar. Só que eles não contavam que o esposo tinha ouvido. Tinha ouvido. E aí ele nos revelou onde ela estava e fomos até o local. E quando chegamos ao local, conseguimos deter aquele homem que estava com ela e resgatar. E quando ela saiu do mato, daquela área de matagal, quando eu vi pelas vestes, era uma irmã. Pela vestimenta eu vi que era uma crente. E ela saiu tremendo, chorando. E ela disse, eu orei tanto. Eu disse, Deus, ela dizendo nas palavras dela, usa alguém para me salvar. E Deus ele nos deu essa oportunidade. E aquele homem estava tentando tirar a roupa dela para poder abusar dela.
E quando ele estava já tirando a roupa dela, foi quando nós chegamos e conseguimos efetuar aquela prisão. Em algum momento, presbítero, lhe passa, quando essas coisas acontecem, vem à sua mente aquele personagem usado pelo inimigo, que o senhor seria a desgraça da família, e aí Deus lhe usando para resgatar, para ser uma bênção, para ser resposta de oração de alguém. Veja como isso é poderoso. Isso, passa esse filme na sua cabeça. Deus estava trabalhando, porque uma das coisas que o diabo falou na boca dele foi: o teu pai, você será a desgraça da sua família, e o teu pai vai ter vergonha de dizer que você é filho dele. Um dia eu estava na viatura, aí o telefone tocou, era meu pai. Uma ligação de WhatsApp. Eu disse: meu pai não sabe mexer no WhatsApp direito naquela época. Aí eu atendi. Aí eu falei: alô, benção papai, alô, 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 e mudo. Aí eu botei no Viva Voz e comecei a ouvir. Aí do outro lado, o meu pai conversando com alguém. Aí o meu pai dizendo para alguém, ele abriu o WhatsApp para mostrar a minha foto. E sem querer... E não sabia que estava ligando. E eu escutando ele dizendo para a pessoa que estava com ele: esse aqui é meu filho. Glória a Deus. Ele é fisioterapeuta, está na faculdade de Direito agora, é policial militar, foi presbítero novo, com 27 anos, ele foi presbítero, e ouvindo. E quando ele desligou, Deus, o Espírito Santo, me fez lembrar do cidadão que disse: o teu pai vai ter vergonha de dizer que você é filho dele. Naquele momento, o meu pai nem sabe nem disso. Ele agora vai saber. Vai descobrir agora. Vai saber agora. Que ligou para mim sem querer. Aí eu me lembrei que ele agora estava falando com orgulho e não com vergonha. Glória a Deus. E presbítero, essas situações, essas experiências, o senhor também sabe o porquê hoje, para socorrer outros que talvez estejam assistindo a gente neste momento, passando pela mesma situação, por lares que estão sendo divididos, separações, traumas, que muitas crianças estão sofrendo nesse momento, mas que há esperança. Se segurar em Deus, o Senhor é uma experiência viva para trazer essa lição. A experiência que Deus me deu, irmão Manassés, quando eu fui dirigir União ainda jovem, com a minha esposa, nós nos deparamos com muitas situações semelhantes à minha. Em Mostardinha 1 e depois na União de Vila Nova, São Martim, onde também nós fomos cooperar, dirigir a União como diácono, e de onde saímos como presbítero. E Deus, ele nos deu a oportunidade de aconselhar jovens que estavam passando por uma situação semelhante. E eu quero dizer a você que está nos assistindo nesta noite: Jesus, ele muda história. Ele pega a maldição e transforma em bênção. Ele transforma a tristeza em alegria. Eu não sei como tem sido a sua vida, você que é jovem, você que é adolescente, que passa por uma situação difícil, semelhante. Eu quero lhe dizer: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele vai fazer tudo na sua vida. Amém. Glória a Deus. São experiências marcantes, porque uma coisa é a gente aconselhar, mas não ter essa experiência, essa vivência de dizer: eu passei por isso. E hoje o Senhor pode dizer: se mantenha firme, porque eu já passei por situação semelhante, essa firmeza de quem passou pela fornalha, presbítero? Exato, irmão. Bom, mas as emoções não param por aqui, viu? Nós preparamos um VTzinho, presbítero, com algumas pessoas que vão trazer alguns comentários sobre o Senhor. Vamos acompanhar. A paz do Senhor Jesus. Louvo ao meu Deus por sua bondade e compaixão, e agradeço ao nosso pastor, presidente, e à Rede Brasil de Comunicação pela oportunidade que me concede de falar um pouco a respeito do presbítero Tiago de França, a qual tive a oportunidade, que foi levantado recentemente para o diaconato da igreja. Tive a oportunidade de trabalhar com ele ali na Boa Ideia, onde tive lições maravilhosas. Presbítero Tiago, eu falo com toda a convicção e sinceridade, é um homem de Deus, um homem sincero, um homem que sabe ajudar, e ele não se tornou somente o meu presbítero, mas o meu irmão
e o meu amigo também, a sua família é a minha e a minha família também é a dele. Na boa ideia, ele me deu muitas experiências, mas uma eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento, numa oportunidade que nós estávamos tendo alguns erros na obra do Senhor. Ele chegou para mim e disse: Diácono Davidson, só erra quem trabalha. Desde então nunca mais me esqueci dessa orientação, dessa frase, e louvo a Deus pela sua vida, meu presbítero, meu irmão e meu amigo, e saiba que o Senhor pode contar comigo, sempre com a minha família. Fica na paz. Tiago, para mim é como se você fosse um filho. Que Deus abençoe sua vida mais e mais com ricas bênçãos do céu. Que você seja sempre assim um homem dedicado à obra do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, hoje queremos expressar nossa admiração pelo homem de Deus que Tiago de França é, como pai, esposo e presbítero, pois tem sua história um testemunho de superação e fé. Desde jovem ele tem servido ao Senhor com fidelidade e vemos Deus honrando a sua história. E como família, nós nos alegramos muito em ver tudo que Deus tem feito na sua vida, meu cunhado. E estamos aqui hoje, para lhe dizer que vamos continuar orando pela sua vida, para que Deus continue guiando os seus passos. E só temos que agradecer mesmo a Deus por estar, juntos com você nesta caminhada. Te amamos, tio. A paz do Senhor. Estou no programa Lição de Vida para homenagear o meu filho, o presbítero Tiago de França, e dizer o quanto eu te amo e o quanto você é importante para mim. E através do seu testemunho e sua história de vida, sejam de bênçãos e exemplo para muitas pessoas. Agradeço a Deus por você ser um servo de Deus e muito empenhado na obra do Senhor. Um beijo da sua mãe, que te ama muito. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida do meu filho Tiago, por tudo que ele tem feito diante dele. Na sua adolescência, ele sempre foi um jovem esforçado, dedicado à casa do Senhor. Não cansava, sempre trabalhando na obra de Deus, e hoje em dia ele está tendo a sua recompensa pela parte do Senhor. Não só ele, como toda a sua família. Eu te amo, meu filho. Paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que estamos no programa Lição de Vida, essa singela homenagem pelo meu esposo, o presbítero Tiago. Louvamos a Deus pela sua vida, que sempre desde a mocidade foi um jovem dedicado, que foi um dos motivos que chamou a minha atenção. Graças a Deus, louvo a Deus por isso. Sempre me esforçado, dedicando o máximo na obra do Senhor, se deixando sempre gastar na obra do Senhor. Como também hoje é um esposo, um pai maravilhoso, dedicado, carinhoso e amoroso para conosco. Que o nosso Deus continue nos abençoando e nos dando sabedoria. Aqui também estão os nossos presentes de Deus, Nicolas e Melissa. Papai, eu te amo. Papai, também amo. Eita, aí é pra se desmanchar, né, presbítero? Desse jeito. Aí. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas bênçãos, passar por toda essa experiência, mas ter aí nesse momento depoimentos de pessoas que o Senhor, a sua experiência, a sua vivência tem marcado essas vidas e, claro, especialmente aí a sua família. Amém. O meu amigo Diácono Davidson, que muito nos ajudou e ainda nos ajuda, ali na escola dominical de Mostardinha 1, não é um amigo, é um irmão. É um irmão. Ele, a família dele, nós amamos aquela família. É uma bênção de Deus. A minha sogra é uma mãe. A minha sogra é uma bênção da parte de Deus. Muito nos ajuda, muito tem nos auxiliado. O meu pai, a minha mãe foi quem incutiu no meu coração, ainda criança, mesmo afastada, a mensagem do Evangelho. O meu pai, um exemplo, o meu pai, por tudo que a gente passou, que eu falei aqui, o meu pai é um homem de Deus, que eu me espelho para ser o pai que ele é, não é? A minha família, a minha cunhada, que muito nos ajuda, o meu concunhado, o irmão Tiago, os meus sobrinhos, são bênção da parte de Deus. A minha família, como eu disse, a minha esposa é um presente. É resposta das minhas orações quando adolescente. Foram 7 meses bem esperados. Foi uma luta. Foi uma luta, mas Deus ele tem nos ajudado, tem nos abençoado, nos dado o privilégio
e a oportunidade de fazer a obra dele e de ajudar, auxiliar o nosso pastor nesta tão grande obra. E louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Amém. Melissa e Nicolas. Melissa está com 8 anos e Nicolas com 3 anos. 3 anos. A pilha é aquela a todo vapor, né? Quando a gente está fazendo culto doméstico, a briga, mesmo sem saber ler, é para ler a palavra de Nicolas. Nicolas quer ler sem saber ler, mas é uma alegria, é uma bênção. Muito bem, e aqui é emoção atrás de emoção, né? Nesse momento também a gente vai com a caixinha das lembranças, né? O senhor vai tirar dessa caixinha algumas coisas que vai trazer à lembrança, certamente coisas boas. Eu queria que o senhor abrisse aí essa caixinha, não tenha medo, pode abrir e tira aí um objeto. Aí foi a sua digníssima que escolheu aí essas surpresas. Vire aqui para a câmera para a gente ver o que se trata. É o certificado do curso de formação de praça da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Academia Integrada de Defesa Social. Foi uma vitória. Onde passamos ali mais de 6 meses num curso difícil, que é difícil. Tive que raspar a cabeça. E foi um período de luta onde nós fizemos a obra de Deus. E ali dentro, no Cefap, nós ganhamos vidas para Jesus. Amém. Trazíamos a palavra ali durante a aula, no intervalo que tinha. Até hoje, alguns companheiros nos agradecem pelas palavras que Deus colocava na nossa boca ali naquele local. Glória a Deus. Tem mais uma? Tem mais uma lembrança aí na caixinha? Não, só tem essa. Só isso mesmo, né? Essa vitória aí. Bom, muito bem, que bênção. Louvamos a Deus pela vida do nosso querido presbítero. Eu quero deixá-lo à vontade nesse momento para o senhor estar trazendo suas considerações, deixando também uma palavra da parte de Deus aos nossos queridos telespectadores, aqueles também que estão nos acompanhando pela internet neste momento. Fique à vontade, presbítero. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela grande oportunidade que Ele tem nos concedido. Somos gratos ao nosso pastor presidente pela oportunidade de poder cooperar aqui no Lição de Vida. O nosso pastor tem sido um pai. Agradecemos ao nosso coordenador, o evangelista Jonathan Lucena, sua família, que muito tem nos ajudado, muito tem nos orientado. A toda a área 38, que tem orado por nós, principalmente aos irmãos ali de Vila São Miguel. Deus continue abençoando todos os irmãos de Vila São Miguel. A área 7, que é de onde nós saímos, e ainda cooperamos ali na Escola Dominical de Mostardinha 1. A paz do Senhor para toda a área 7 e para toda a congregação de Mostardinha 1. E nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E nós gostaríamos de deixar uma palavra para você que está nos assistindo, no Salmo de número 35, o verso... Salmos de número 37, que diz assim, o verso 5 e o 6. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Então, foi o que nós fizemos durante a nossa adolescência, entregamos o nosso caminho ao Senhor. Confiamos que Ele faria, a vontade dEle na nossa vida era a minha oração nas madrugadas, que Ele fizesse o que Ele quisesse na nossa vida, que Ele cuidasse da minha vida na área espiritual e também na área material, e Ele tem nos honrado. Então, é a palavra que eu deixo para aqueles que estão nos assistindo. Amém. Glória a Deus e com certeza vidas sendo edificadas através da sua experiência, da sua história. Presbíteros, chegamos ao finalzinho do nosso lição de vida de hoje. Eu queria pedir para o senhor também estar orando pelos nossos queridos irmãos. Amém. Vamos orar? Oremos assim: justo, eterno e poderoso Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela grande oportunidade de estar aqui
cooperando nesta obra com o nosso irmão Manassés. E eu quero te pedir, Senhor, que vidas que foram tocadas por esta palavra, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa trabalhar. Famílias desestruturadas, famílias que estão passando por crise, visita, Senhor, essa família, visita o pai, visita a mãe, visita os filhos, que o Senhor venha neutralizar toda a astúcia do inimigo que quer destruir este lar. Que o Senhor possa agir e trazer paz, trazer refrigério para esta casa. Que o Senhor continue abençoando cada um que está nos assistindo nesta noite, edificando vidas. É o que nós te pedimos e pela fé que nós temos em Ti, nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, presbítero Tiago. Amém, irmão Manassés. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, você que acompanha aí o nosso Lição de Vida, se chegou agora, já no finalzinho, não fique triste. Está disponível aí no YouTube da Rede Brasil Oficial. Este e outros Lições de Vida que com certeza irão edificar a sua vida, de toda a sua família. Aproveita, compartilha, se inscreva no nosso canal, traga comentários, né? Movimenta as águas aí, com certeza vidas serão impactadas. Que Deus te abençoe, continue com a programação da Rede Brasil de Comunicação e até o próximo Lição de Vida, terminando dizendo: a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. A paz do Senhor Jesus.